Vamos continuar falando das queimadas, da seca, né, que impactam o agronegócio. E o Paraná sente esse período sem chuva, com altas temperaturas. Vamos saber agora, então, como está o cultivo da soja, né? Eu vou conversar com o Edmar Gervásio, que é analista do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Obrigado. Estamos aqui à disposição. Então, vamos falar. A gente está falando, né, ao longo dessas semanas aí, só falamos de queimadas, falamos da seca, a qualidade do ar que está péssima, né, em quase todas as regiões do país. Mostramos também essa chuva negra, não é? Com a fumaça aí, lá no Rio Grande do Sul, uma chuva que vem negra por conta dessa fumaça. Enfim, a situação não está boa, a situação está crítica. A gente fala também do que está respingando aqui no nosso setor, no agro, né? Os impactos aí das queimadas nos canaviais. Enfim, DERAL acompanha, né, o desenvolvimento de diversas culturas. E eu queria começar te perguntando das possíveis consequências da seca no Paraná, como é que está aí em relação ao cenário nas lavouras de soja? A safra de soja, ela tem início, né, ou teve início agora no início de setembro, né? O plantio começou a ser permitido aí na região norte, noroeste e oeste do estado e centro-oeste também, a partir do dia 1º de setembro. Entretanto, a condição de clima não é favorável, né? Como você bem frisou, a situação aí dessa fumaça, de queimadas, né? Apesar disso não impactar diretamente, esse clima seco não gera possibilidade da realização do plantio da soja, né? Para se ter uma ideia, em anos anteriores, nesse período, a gente já teria em torno de 1% da área plantada no estado. Nesse momento, a gente tem basicamente relatos de plantios que ocorreram de forma bastante isolada na região norte, noroeste e oeste do estado, que é onde está liberado o plantio, né? A gente também tem que frisar que o plantio no restante do estado, a região sul, sudoeste, litoral e aqui a região metropolitana de Curitiba, ele está liberado só a partir do dia 19 e dia 20 de setembro, que acaba o vazio sanitário. E com essa condição de clima desfavorável, a gente tem aí um calor intenso no estado do Paraná e também a falta de chuvas, não possibilita o plantio da soja nesse momento, né? Então, claro, o Instituto aqui, o CIMEPAR, ele prevê que devemos ter chuvas a partir de 10 milímetros em boa parte do estado do Paraná já neste final de semana, e se isso se confirmar, aí deve ser um alento para o produtor e a gente deve ter aí um ganho, um ritmo mais acelerado no plantio. Entretanto, ainda fica no cenário de especulação, porque essa chuva pode não ocorrer de forma volumosa, né, que possa possibilitar o plantio. Então, a gente pode concluir que nesse início está muito tímido ainda, né? Quando eu falo nessas regiões aí que você citou, norte, noroeste do estado, não o sul, o sudeste, porque ainda está no vazio e o plantio começa a partir do dia 19, 20 de setembro, mas está muito tímido ainda esse início, né? Desse relato aí, alguns produtores estão segurando um pouco mais por conta dessa apreensão quando a gente fala da situação do clima, né? Chuva pode ser que venha, pode ser que não, 10 milímetros ainda é muito pouco, pode ser esparso, né? Pode chegar em outras regiões e não nessas aí que a gente está falando que já está autorizado o plantio, não é? Exatamente. A previsão ela está dando um cenário de chuvas na maior parte do estado. Então, isso é um ponto, de certa forma, positivo. Entretanto, ele precisa se confirmar para a gente poder evoluir no plantio. E o plantio está tímido, né, de certa forma, porque não há condições mínimas de plantio nesse momento, né? Então, o calor e a falta de chuvas impede drasticamente o plantio. Então, ele não vai acontecer enquanto a gente não tiver uma recomposição mínima de chuvas no estado. E se isso não acontecer no próximo final de semana, começa a gerar, aí, vamos dizer assim, um acúmulo desse plantio que pode ocorrer na próxima chuva. Entretanto, ainda o viés é positivo no sentido de que a expectativa dessa chuva é muito grande e já tem indicativos aí de mudança do cenário de clima. Porém, a gente tem que aguardar aí mais 2 dias para ver se isso de fato vai
configurar a chuva e, naturalmente, a gente começar o plantio de forma mais intensa da soja e também do milho no estado do Paraná. Então, que essa chuva ocorra, não é, para o final de semana, para dar o pontapé inicial. A gente viu aí, está tímido, mas que venha essa chuva para colocar, né, esse cultivo aí da soja, do milho. Agora, como a alta temperatura, ela acaba prejudicando aí a germinação das sementes, é isso? Ela nasce sem esse vigor? Nesse momento não tem como a falta vamos dizer assim, de umidade no solo, ela literalmente não gera que a planta não se desenvolverá. Então o produtor acaba não plantando, né? Obviamente, isso é uma questão mais agronômica, né? Não foge um pouco aqui do acompanhamento do DERAL, que é mais a parte econômica, que obviamente o plantio em condições ruins vai gerar uma planta de certa forma ruim que não vai ter uma produtividade ou até um desenvolvimento interessante. Mas, nesse momento, se a gente pensar, ainda a gente está dentro da janela de plantio. Então, o produtor ainda tem um espaço aí de alguns dias aí que ele pode realizar esse plantio. O que vai acontecer se a gente tiver as chuvas, talvez seja uma concentração maior do plantio em um determinado período ou numa determinada semana, né? Que claro que a gente tem um grande potencial aí de maquinário tudo para realizar esse plantio de forma bastante rápida no estado. Então, provavelmente, é isso que deve acontecer. E se as chuvas vierem, obviamente, não só trará um alento para o produtor, mas também nós, consumidores aí de produtos em geral, seremos beneficiados porque o clima ele está realmente desfavorável no meio urbano, no meio rural, com essa fumaça, o clima sempre nublado, né? Isso gera problemas até para nós aí como no dia a dia, né? Não é só o agricultor ali que sofre com o plantio, mas nós também no dia a dia acabamos sofrendo com isso. Tá certo, Edmar. Expectativa então para a gente finalizar aí em relação soja e milho no estado do Paraná, que é o grande produtor. A gente tem aí uma safra, uma expectativa muito boa de safra, né? A gente deve plantar aí mais de 5 milhões de hectares, 5,8 milhões de hectares nessa safra, que é a maior área da história aí se for confirmada ao fim do plantio. E devemos ter um cenário otimista, uma produção acima de 22 milhões de toneladas, que sai superar 23, 24 milhões de toneladas num cenário bastante ideal. Nesse momento é uma janela de atenção, porém ainda estamos dentro do período de plantio que preconiza o zoneamento agrícola no estado do Paraná. Certo, a gente continua acompanhando aí em relação ao cultivo da soja e milho no Paraná. Edmar Gervásio, analista do DERAL, muito obrigada pela entrevista, essa conversa aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade para a gente avançar, né? Que a gente chegue, então, que essa chuva ocorra logo para a gente, lá para setembro, né? Que você falou, dia 19, 20 de setembro, ocorra o cultivo em outras áreas, outras regiões do estado. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, estamos à disposição.